pregação do Senhor Jesus Cristo. Existem várias maneiras de nós ensinarmos a palavra de Deus para as pessoas. Muitas vezes, uma das maneiras mais utilizadas é exatamente através da exposição de doutrinas, do ensino propriamente dito, das verdades das Escrituras. Mas talvez uma das formas mais eficientes de se ensinar as realidades espirituais da palavra de Deus não é propriamente o ensino estruturado de doutrinas, mas o ensino, por exemplo, dos exemplos que a própria Escritura traz, que materializam esses ensinamentos e trazem de forma talvez mais clara como eles se aplicam nas nossas vidas. Talvez, quando nós tratamos sobre a realidade do pecado, sobre o juízo vindouro, sobre a necessidade de salvação, talvez esses temas muitas vezes ficam desapercebidos, ficam talvez distantes da realidade de muitas pessoas. Mas quando nós vemos exemplos como esse citado aqui no Evangelho de Mateus, do pecado de traição dos apóstolos Pedro e Judas, nós conseguimos então sentir e talvez aprender um pouco mais da realidade do pecado, de como ele é algo terrível, duro, e de como nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós só aprendemos assim, não é? Muitas vezes só aprendemos quando nós vemos o exemplo negativo de outras pessoas sofrendo pela consequência dos seus pecados. Ou até mesmo, pior ainda, só aprendemos quando nós mesmos sofremos a consequência dos nossos pecados. Que Deus nos livre disso. E para que Ele nos livre, vamos exatamente então observar o exemplo da traição desses apóstolos, para que não venhamos cometer o mesmo erro. Eu lembro que, quando eu era criança, em determinada ocasião, um colega meu, brincando de subir em árvores, acabou subindo mais alto do que deveria e caiu. E foi uma queda muito feia, que teve inúmeras fraturas no braço dele, fraturas expostas. Eu, particularmente, tenho muito incômodo com fraturas. Só de pensar, eu já me arrepio. Imagine vendo, então, aquela situação. A minha mãe, ela olhou para mim e disse: filho, se você fizer o que ele fez, se você subir tão alto quanto ele subiu, vai acontecer a mesma coisa com você. E desde então, nunca mais na minha vida eu tentei subir em árvores. Tão forte foi a impressão que ficou daquela situação. E meus irmãos, às vezes só aprendemos assim. Às vezes só aprendemos desta forma. E aqui então nós temos a exposição de um pecado terrível cometido por dois apóstolos do Senhor Jesus Cristo. O pecado de traição. Conhecemos a história. Em uma, o apóstolo Pedro traiu o Senhor Jesus, negando 3 vezes com juramento e pragas diante das pessoas que estavam presentes no seu julgamento. Do outro lado, nós conhecemos a história do apóstolo Judas, que traiu o Senhor Jesus, entregando-o para a morte por o preço de 30 moedas de prata. E aqui está relatado então o que ocorreu após ele fazer isso. E a pergunta então que nós temos, meus irmãos, diante de pecados tão terríveis, é: o que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos aprender com o exemplo deles? Antigamente, o pecado de traição era um pecado que era tratado de maneira severa, mesmo entre os ímpios. As pessoas que traíram as suas pátrias eram castigadas duramente. Muitas vezes a pena era a pena de morte. Tamanha era o peso que era levado esse pecado, que as pessoas deveriam pagar com a própria vida. Mas, amados, se trair o governo, se trair o seu marido, a sua esposa, já é algo considerado tão terrível,
Então, o que deve ser, então, trair o próprio Senhor Jesus Cristo? Os apóstolos estavam ali, no convívio íntimo do Senhor Jesus Cristo. Eles puderam vivenciar toda a sua bondade, toda a sua graça, toda a sua verdade, vivas cores, como talvez nós não podemos vivenciar. Eles viram em primeira mão os seus milagres, participaram dos seus dons, eles mesmos, puderam expulsar demônios, realizar milagres por intermédio dos dons que Cristo concedeu a eles, de maneira que eles eram, podemos assim dizer, ilustres presenças diante do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que eram tidas em alta consideração pelo próprio Senhor Jesus. O que então significa trair o Senhor Jesus Cristo? Rejeitar a sua confiança, entregá-lo à morte, negá-lo com juramentos e pragas. Certamente esse é um pecado muito terrível. Talvez muitos de nós pensam que jamais fariam isso, não é? Quando olhamos exemplos de pecados terríveis na Escritura ou na história, nós temos a tendência de pensar: eu jamais faria isso. Eu jamais assassinaria alguém. Eu jamais trairia o Senhor Jesus Cristo desta forma. Eu jamais cometeria este ou aquele pecado. Mas eu gostaria de lembrar que os traidores aqui são os próprios apóstolos do Senhor Jesus. O que claramente podemos aprender inicialmente de que nenhum de nós, está isento de cometer os mais terríveis pecados que possam existir. Todos estamos sujeitos a isto, de maneira que podemos tirar então diversas lições desse texto. Iremos expor esse texto então sobre o tema aprendendo com os apóstolos traidores. E iremos ver primeiramente o caso do apóstolo Pedro negando a Jesus, dos versos 69 até o final do capítulo 26. E em seguida iremos ver o caso do apóstolo Judas, no verso 1 a 10 do capítulo 27. Então primeiro comecemos com o caso do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era um apóstolo que era tido como um dos líderes entre os 12, não é? Era um daqueles que estavam sempre nos momentos mais íntimos do Senhor Jesus. Os irmãos lembram que o apóstolo Pedro estava presente na transfiguração, quando o Senhor Jesus subiu ao monte com ele, João e André, e então se transfigurou de uma maneira gloriosa, revelando todo o seu esplendor e a sua glória. Ali estava Pedro também. E ele pôde vislumbrar esse momento único. Os irmãos lembram que até mesmo nos momentos de maior sofrimento do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro estava presente. Getsêmani, quando o Senhor Jesus Cristo se angustiou, sentindo as impressões espirituais do que seria o Calvário posteriormente, ele não levou todos os 12. Mas ele levou Pedro, João e Tiago, João e André, e eles estavam lá no Getsêmani participando de uma maneira íntima dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus confiou isto a ele, de maneira que percebemos que o apóstolo Pedro tinha certa proeminência entre os apóstolos. É verdade até mesmo de que uma das maiores revelações, se não a maior, da Escritura, Deus deu ao apóstolo Pedro, não é? Quando o Senhor Jesus Cristo disse para eles: que pensais vós do Filho do Homem? Quem é ele? E havia naquele contexto, uma variedade de equívocos, ensinos a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uns achavam que ele era um mero profeta. Outros achavam que ele era um grande rabi, grande mestre. Mas Pedro disse: não. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo prometido.
Uma grande revelação dada a Pedro. Até mesmo posteriormente, na história da igreja primitiva, os irmãos devem lembrar que foi a Pedro, inicialmente, que Deus deu a revelação de que os gentios seriam incorporados à igreja. Quando ele deu aquele sonho, onde ele manda que Pedro comesse os animais impuros, e o leva então à casa de Cornélio, onde ele vê pessoalmente os gentios também recebendo o dom do Espírito Santo. Pedro tinha grande proeminência. Pedro era aquele que estava à frente muitas vezes, era aquele que se destacava, era aquele que era cheio de ousadia na causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pedro foi chamado Pedro exatamente por isso, não é? Pela sua firmeza e coragem. Ele era como a rocha, firme. Entretanto, meus irmãos, este Pedro, para cair neste pecado que nós estamos vendo, tão severo, tão triste, isso não ocorreu da noite para o dia. Isso não ocorreu de repente, sem motivo algum. Mas houve todo um processo relatado no próprio capítulo 26 de Mateus, que levaram Pedro a este pecado. E isso é uma lição que nós podemos aprender. Pecados dessa natureza não costumam acontecer do nada, de repente, mas gradualmente. Nós podemos ver isso no relato de Mateus, o passo a passo, podemos assim dizer, de como Pedro traiu o Senhor Jesus Cristo. E talvez o primeiro ponto, onde podemos perceber que ele estava fadado a trair o Senhor Jesus Cristo, é exatamente o que é relatado nos versos 31 a 35 de Mateus 26, onde o Senhor Jesus Cristo fala a respeito da sua crucificação. E Pedro diz, e fala como os seus discípulos o abandonariam. O Senhor Jesus Cristo diz: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Que está uma revelação clara do Senhor Jesus. Ele inclusive cita as Escrituras, que é algo que envolve o cumprimento das Escrituras. Ele diz: o pastor será ferido hoje, e o rebanho se dispersará. Todos vós, sem exceção, irão me abandonar, escandalizar em mim. Mas Pedro achava que era diferente. Pedro era um homem cheio de autoconfiança. Alguém que achava que, pelas suas próprias forças, por ser quem ele era, ele faria diferente. Mesmo o Senhor Jesus Cristo tendo anunciado isso. E Pedro então se levanta e diz: não, Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Triste verdade é que Pedro não conhecia a si mesmo. Muitas vezes nós somos assim. Nós temos a tendência de ter uma visão a nosso respeito muito maior do que ela realmente é, do que nós realmente somos. Achamos que somos mais de quem somos, nunca menos. E por isso, muitas vezes, estamos fadados ao fracasso. A autoconfiança de Pedro foi o primeiro passo que o levou à queda. Os irmãos devem lembrar de outra situação semelhante, não é? Que revelava a sua autoconfiança. Logo após Deus lhe dar a revelação de que Jesus de fato era o Cristo, Jesus anuncia a sua crucificação. Então Pedro, certamente inflado pela revelação que recebera, pelo elogio do Senhor Jesus Cristo, diz: não, Senhor, de maneira nenhuma isso te acontecerá. E então é exortado duramente pelo Senhor Jesus, que diz: sai, Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. De maneira que nós podemos ver como Pedro era cheio de si. Mas
texto prossegue dando outros sinais de que o apóstolo Pedro cairia nesse pecado. Outro exemplo é a sua falta de vigilância, ou a sua indolência, podemos assim dizer. Isso está relatado no versículo 40, no episódio do Getsêmani, onde o Senhor Jesus Cristo, como já foi falado, chamou Pedro e Tiago, André e João para subirem ao Getsêmani para poderem vigiar com ele. E o Jesus diz: eu estou angustiado até a morte. Vigiai e orai comigo. Oh, irmãos, imagine ouvir dos lábios do Senhor Jesus Cristo não somente que ele está angustiado, mas que ele está angustiado até a morte. Certamente, todos aqueles que têm consideração e amor pelo Senhor Jesus Cristo seriam quebrantados por essas palavras, não é? Mas a verdade é que nem sempre o nosso amor por Senhor Jesus Cristo está como deveria estar. E esse foi o caso do apóstolo Pedro. O mesmo Pedro que diz em um momento que com Cristo iria até a morte, que Cristo jamais seria crucificado, que ele não permitiria, que ainda que todos o abandonassem, ele não faria isso. É o Pedro que na hora da angústia e do sofrimento terrível do Senhor Jesus Cristo, dorme. E não auxilia naquilo que lhe foi solicitado. O texto diz que o Senhor Jesus Cristo voltou e achou os discípulos dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo. Nem uma hora. Em outras palavras, como é que você, Pedro, acha que vai dar a vida por mim? Como você acha que será capaz, Pedro, de sofrer o meu sofrimento, ou de morrer comigo, ou de lutar por mim, se você não consegue nem por uma hora vigiar comigo? Então, meus irmãos, é aquela lei que diz que quando nós não conseguimos, ou melhor dizendo, quando nós não somos fiéis no pouco, certamente nós não seremos no muito. Se Pedro não é capaz de vigiar uma hora, como ele será capaz de ir à cruz? Como ele será capaz de permanecer firme na hora do poder das trevas? Certamente esse é outro indício da sua queda. Mas o texto prossegue. O Senhor Jesus Cristo então é preso e levado. E o apóstolo Pedro, diz o texto, levanta a espada para defender o Senhor Jesus Cristo, chega até mesmo a cortar a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Ele de fato queria lutar. Mas Jesus disse: guarda a espada, Pedro. Eu irei beber o cálice que o Pai me deu, eu irei até a cruz, eu não irei resistir, mas irei me entregar. Então, algo estranho acontece. Onde foi parar a coragem desse Pedro, que foi capaz de levantar uma espada para lutar por Cristo? Nós vemos que sumiu. Porque o verso 58 de Mateus 26 diz que os discípulos fugiram, mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Interessante. Momentos antes, lá estava Pedro, todo corajoso, levantando a espada. Mas agora, temos um Pedro acovardado, seguindo a Cristo de longe, certamente com medo, com receio de ser associado a Ele, com um coração cheio de covardia. Não, meus irmãos, vejam, não foi do nada que Pedro negou a Cristo. Começou com a sua autoconfiança, seguiu pela sua falta de vigilância, a covardia tomou conta do seu coração, e então finalmente ocorre o pecado em si, não é? Lá está ele no pátio, de longe, acompanhando o que estava acontecendo com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava sendo esbofeteado.
O Senhor Jesus Cristo estava sendo caluniado por falsas testemunhas. O Senhor Jesus Cristo até teve o seu rosto cuspido. Era uma situação, uma cena de vergonha, de vexame. Talvez, certamente, esse era o melhor momento para um dos seus seguidores, para aqueles que lhe amam, levantar a voz e dizer: parem com isso. Não estão vendo que vocês estão colocando em vexame o Filho de Deus? Que vocês estão blasfemando contra Deus? Que vocês estão desonrando o Cristo, nosso Salvador? Certamente esse era o momento para levantar a voz e anunciar e denunciar aquela tragédia que estava acontecendo. Trazemos um Pedro acovardado. E é interessante que então as pessoas começam a reparar algo diferente nele. Alguns criadas olham e dizem: você não estava com ele? Você estava com Jesus. E ele foge dizendo que não. Ele não quer se associar com aquele vexame. Ele não quer estar associado com aquela cena de vergonha, de sofrimento. Ele é o Pedro que estava disposto a reinar com Cristo, mas não é o Pedro que está disposto a morrer com Cristo. Interessante que no último momento, a sua última expressão de traição, diz o texto que o rapaz, as pessoas que questionaram que ele estava com Cristo, elas disseram que a fala de Pedro o denunciava. Isso indica que estava tendo uma conversa ali, não era? Certamente havia uma roda de pessoas, de criados, de várias pessoas, comentando aquela situação, debatendo talvez sobre o que estava acontecendo. Vocês viram o que está acontecendo a Jesus? Aquele homem que fazia grandes coisas em Jerusalém e na Galiléia. Os sacerdotes agora estão punindo pelo pecado de blasfêmia, porque ele disse que era o Filho de Deus. Que vergonha! Esse homem é um enganador. Esse homem é alguém que nós devemos ter como o pior dos pecadores. Ele merece ser punido. E estava Pedro então na roda. Talvez Pedro, de uma maneira sutil, tentou debater, não é? Talvez ele tentou dizer algo a respeito daquilo. Então as pessoas estranharam, porque a sua fala era diferente. E ela denunciava de que ele era um deles, de que ele era um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas então, quando ele foi questionado por isso, ele o negou com perjúrio. Ele traiu o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o pecado é assim. Ele segue uma sequência de passos até que de fato ele ocorra na sua mais terrível forma. Um ladrão não começa roubando os bancos inicialmente. Ele começa roubando balas no mercado. Um adúltero não começa necessariamente trair a sua esposa num motel com outra amante. Ele começa com conversas inapropriadas com colegas de trabalho. E por aí vai. O assassino não começa necessariamente atirando em outro na noite para o dia, mas ele começa alimentando ódio no seu coração pelos outros. O pecado é progressivo. Um pecado chama outro pecado. As maiores quedas começam exatamente quando nós desprezamos as pequenas coisas. O nosso relacionamento com Deus, por exemplo. A nossa comunhão diária com Ele. Nossos momentos de oração, de leitura da palavra. E então progride. Nós desprezamos a igreja. Nós desprezamos os cultos. Nós desprezamos a liderança e o governo da igreja. E ele então vai aumentando e aumentando e aumentando até o ponto da apostasia, onde voltamos as nossas costas completamente para Deus.
Esses apóstolos são exemplos disso. É interessante notar o gatilho para o pecado de Pedro. O que de fato, então, fez com que ele negasse o Senhor Jesus Cristo. A cereja do bolo, vamos assim dizer. É interessante porque poderíamos pensar que para Pedro negar a Cristo deveria ser uma situação de extrema, vamos dizer assim, uma situação de extrema força, não é? Alguém deveria colocar espada na sua garganta. É isso que nós pensamos. Para eu negar a Cristo, alguém tem que botar talvez aconteça se alguém botar uma arma na minha cabeça, dizer negue a Cristo. Não, se alguém colocar uma arma na cabeça da minha esposa, aí eu vou ficar balançado. Mas fora isso, nunca vai acontecer. Com Pedro não foi necessário colocar espada, arma, nada. Foram criados, diz o texto. Criados que olharam para ele e reconheceram, ele estava com Jesus. Foi uma discussão, entre aspas, inocente, ali no ambiente que fez com que a sua fala denunciasse que ele era um deles. Então, isso amedrontou. Interessante, não? Não precisou de muita coisa para Pedro trair a Jesus, mostrando claramente que o problema não foi a circunstância do momento. É isso que dizem. As pessoas gostam de justificar os seus pecados pelas circunstâncias do momento. Não, eu fiz aquilo. Mas eu fiz aquilo porque fulano de tal estava me pressionando. Porque Beltrano de tal estava agindo daquela forma comigo lá no trabalho. Então eu menti. Mas não são as circunstâncias que nos levam a pecar. São as nossas quedas diárias, pequenas, progressivas, que nos levam a pecados maiores. É interessante que o Senhor Jesus Cristo tinha dito a Pedro que isso ia acontecer. Ele disse que ele o negaria. Ele disse que eles o abandonariam. Pedro sabia disso tudo. Ele até mesmo disse que eles estariam seguros. Vocês vão me abandonar, mas vocês não vão se perder. Somente um, filho da perdição. O resto, todo será guardado, disse o Senhor Jesus. Na própria hora que ele foi preso, ele disse, deixai ir estes, porque importava que somente ele fosse levado. E Pedro sabia de tudo isso, mas ainda assim, a sua covardia foi tamanha, de que ele teve medo dos criados, das pessoas locais, e negou o seu envolvimento com o Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, que triste. Que triste. O galo cantou. A profecia do Senhor Jesus Cristo se cumpriu. Então parece que como que pelo Espírito Santo Pedro tomou consciência do ato mau que ele fez. E o texto diz que ele saiu chorando amargamente. O pecado é assim, não é? Ele é um mal pagador. É alguém que nos recompensa mal. É alguém que nos trata mal após nós tomarmos o seu partido. Pedro fez tudo o que fez e o que colheu foram lágrimas e amargura, diz o texto. E é interessante essa expressão, porque é uma expressão que deixa claro que aquelas lágrimas não eram, como nós costumamos dizer, lágrimas de crocodilo, não. Não era uma pessoa que estava chorando por motivos carnais, mas era uma pessoa que estava chorando pela consciência espiritual do seu pecado. Alguém que lembrou as palavras de Jesus. Alguém que foi tocado de fato pelo Espírito de Deus e tinha consciência que fez um mal terrível a Deus, que traiu o próprio Senhor Jesus Cristo, de maneira que não conseguiu se conter. Seu coração se encheu de amargura. A sua alegria foi tirada. E não
podemos, talvez, mensurar o sofrimento que o apóstolo Pedro passou a sentir desde então. Talvez podemos imaginar um pouco, lembrando de um outro exemplo semelhante, do rei Davi, não é? O rei Davi também fez um pecado que talvez pensasse em nunca cometer. Não somente adulterar, mas ainda assim adulterar com a mulher de um dos seus mais preciosos guerreiros e amigos. E ainda tirar a vida desse homem. Que terrível foi o que Davi fez. E Davi sofreu pelo seu pecado. Mais ainda do que sofreu pelas consequências externas da morte do neném e de toda a situação da sua família que aconteceu por consequência do pecado, mais ainda ele sofreu dentro dele. Esse sofrimento é relatado em alguns salmos. Salmo 51, um Salmo 32. São salmos que refletem um pouco dos sentimentos de Davi. Sentimentos são coisas difíceis de expressar às vezes. Mas o que você acha que Davi sentiu quando ele disse que os seus ossos se desconjuntaram? Quando ele falou do sofrimento nas suas entranhas? Certamente não foi pouca coisa. Alguns podem pensar que Davi estava exagerando, mas ele não estava. Pecadores quebrantados sentem isso. Pecadores arrependidos genuinamente sentem este tipo de sofrimento pelo pecado. E o motivo, irmãos, é porque o pecado traz sofrimento. O pecado rouba a nossa alegria. O pecado tira a nossa segurança de salvação. O pecado nos afasta de Deus. O pecado injuria o nosso Deus. O pecado é um ato de traição contra aquele que tem sido bom e gracioso para conosco. O pecado é um mal terrível. E esses sofrimentos relatados aqui ainda são muito pequenos e poucos com o que realmente deveria ser. Mas, meus irmãos, devemos dar graças a Deus quando sofremos assim. Graças a Deus que o apóstolo Pedro chorou amargamente. Graças a Deus que ele pôde, de fato, ter a sua consciência despertada pelo aquele mal que ele cometeu. Porque, infelizmente, nem sempre é assim. O caso de Judas nos mostra isso, não é? É interessante que o evangelista Mateus, ele começa a falar do julgamento do Senhor Jesus Cristo, e ele meio que faz então um interlúdio, não sei se a palavra melhor é essa, onde ele apresenta então o que aconteceu com os seus dois traidores, para mostrar exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, que o Filho do Homem será traído, como dele foi escrito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. E é isso que vemos aqui, não é? O sofrimento de Pedro, mas muito pior ainda, vemos o que acontece com o apóstolo Judas. O apóstolo Judas, também um apóstolo do Senhor, vivenciou, talvez não todas as coisas que Pedro vivenciou, mas a maioria delas. Esteve aos pés de Cristo, teve responsabilidades entre os 12 que foram delegadas somente a ele, que poderíamos chamar talvez a tesouraria dos 12. Ficava com o apóstolo Judas. Algo glorioso, poder servir diretamente o Senhor Jesus Cristo. Mas ainda assim, irmãos, foi este homem que com um beijo entregou o Senhor Jesus Cristo à morte, em troca de 30 moedas de prata. E aqui então o evangelista apresenta o que aconteceu com Judas após esta traição. Judas então volta para os líderes judeus que estão reunidos em assembleia, em conselho, e ele então diz: olhe, estou arrependido.
por extrair sangue inocente. Ele tenta reverter o que ele fez. E isso é interessante, porque inicialmente nós somos levados a pensar: está então Judas arrependido? Ele então se arrependeu? Isso é uma coisa boa? Se arrependeu do que ele fez? Mas, meus irmãos, não, ele não está. Eu gostaria de dar alguns motivos para isso, explicando o que aconteceu. Primeiramente, fica nítido que ele não está pelo fato de que ele não foi capaz de se levantar para defender o Senhor Jesus Cristo na Assembleia Pública. Interessante. Aqui ele está se apresentando diante do conselho, que não é público, privado, dos líderes judeus, tentando desfazer o que ele fez. Mas por que ele não se levantou diante da Assembleia Pública quando falsas testemunhas foram pagas para caluniar o Senhor Jesus Cristo? Porque ele não foi lá e simplesmente admitiu que ele o traiu, que ele recebeu 30 moedas dos líderes judeus para entregar a Jesus e acusá-lo falsamente? Imagine o peso que teria se ele fizesse isso. Certamente seria algo que poderia reverter a sua situação. Mas o apóstolo Judas não estava arrependido. O que ele estava sofrendo, na verdade, é o que nós chamamos de crise de consciência de um pecador que não está arrependido, pecador impenitente. O que é esta crise de consciência? É muito comum na vida e na Escritura. Nós vemos episódios onde pessoas, após pecarem, se sentem por alguns motivos atormentadas em suas consciências com respeito ao pecado que cometeram. Porém, esse tormento não é pelos motivos corretos. Pessoas às vezes ficam tristes e sofrem grandemente pelos seus pecados. Às vezes um adúltero chora, sofre, não porque ele pecou contra Deus, contra a sua esposa, ofendendo a eles, mas simplesmente pelo medo de perder a família. Talvez o medo de perder o status. Uma pessoa com a família, uma pessoa de bem, e de repente descobre-se que é um adúltero. Não posso perder esse status. E a pessoa então sofre por conta disso. As pessoas sofrem muitas vezes com grande tormento, com medo das consequências do pecado, e não por causa da ofensa do pecado a Deus. Esse tipo de sofrimento, irmãos, não é o sofrimento característico de um arrependimento genuíno. É o sofrimento que ímpios têm quando sentem que seus bens são ameaçados por conta dos seus erros, mas não que crentes têm quando percebem que pecaram contra Deus. E Judas estava nessa condição. Não sabemos exatamente o motivo, mas as suas ações demonstram claramente de que seus motivos não eram espirituais, mas carnais. Talvez a sua fama de traidor, sua fama entre os homens, talvez até mesmo ele vendo o próprio sofrimento físico que o Senhor Jesus passava ali. Mas ele não tinha consciência de que a sua traição foi um pecado terrível contra Deus, uma ofensa, que Deus era digno de sua adoração, não de sua negação. E por isso nós vemos, meus irmãos, que Judas não tinha disposição verdadeira para voltar atrás. Ele não estava disposto a anunciar na Assembleia Pública. Ele não estava disposto até mesmo a se entregar, porque como ele cometeu um crime dessa natureza, ele poderia ser preso, talvez morto, não sei. Mas ele não estava disposto a nada disso. Ele queria voltar atrás sem pagar o preço, sem sofrer o que deveria de fato sofrer. E isso nos mostra no texto claramente, quando o texto diz que ele, movido por remorso, fez isso. Isso não fala de um arrependimento verdadeiro, mas de um remorso carnal. E, meus irmãos, isso nos mostra a situação triste do apóstolo Judas,
Que situação deplorável, não é? É uma pessoa atormentada em sua consciência, por um lado, mas sem o verdadeiro arrependimento do outro. Uma pessoa que está sofrendo muito angústias inimagináveis por causa do seu pecado, mas sem esperança de perdão, sem esperança de reconciliação, sem esperança de voltar a Deus. Essa situação acontece com tantos na Escritura. A Bíblia fala de Esaú, que buscou o arrependimento com lágrimas, mas não o encontrou. A Bíblia fala de tantos outros que tentaram, mas não acharam. Suas motivações eram carnais. E isso nos alerta, então, meus irmãos, para o perigo do que nós chamamos de arrependimento tardio. Nós temos a tendência de achar que é fácil se arrepender. E nós costumamos fazer isso, né, geralmente com pecados pequenos, não é? Aqueles pecados que não são pecados tão escandalosos. Ou aqueles pecados em que as pessoas não estão vendo, eu faço no recôndito do meu quarto. Então nós achamos que, por causa desses pecados, eu não preciso me preocupar tanto. Que logo eu posso me quebrantar e buscar a Deus e me arrepender, e aí eu não vou mais fazer aquilo. E tudo vai ficar bem, ninguém vai descobrir, tudo vai ficar bem. Mas, meus irmãos, nem sempre tudo fica bem. E esse é o perigo do pecado. Nós achamos que podemos pecar e sair isentos. E sair sem marcas, sem feridas. Mas não é assim que funciona. Às vezes, esse pecado será o último pecado que você conseguirá cometer e se arrepender. Talvez no próximo, sua consciência esteja tão cauterizada que isso não seja mais possível. Isso acontece. A Bíblia fala da sabedoria em Provérbios 1. A sabedoria que clama nas ruas, clama nas esquinas para que os simples lhe dêem ouvidos. E eles não dão. Então o verso 28 diz que chegará um momento que me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Chegará um momento, em outras palavras, que a sabedoria virará as costas. O mesmo pode ser dito do arrependimento, não é? Um pecado que é cometido muitas vezes, um vício que é alimentado constantemente. Nós não fazemos essas coisas e ficamos isentos. Na verdade, tais pecados vão trabalhando lentamente no nosso coração, na nossa consciência de maneira mais específica, cauterizando, cada vez mais, até o ponto que de repente aquele pecado não tem mais peso na nossa consciência. Ele pode ser livremente e facilmente praticado. Nós não nos sentiremos mal, nós não nos sentiremos tristes por isso. Aquilo não nos afetará mais. Não é assim o caminho da apostasia. E por isso é tão perigoso o arrependimento tardio, não é? Você achar que você pode se arrepender depois, que facilmente você pode pecar, então você pode se arrepender, e se você pecar de novo, você se arrepende de novo e está tudo certo. Não está. Para muitos, essa oportunidade será fechada. Nós não podemos achar, irmãos, que podemos brincar com Deus e ficar nos aventurando com o pecado e nunca sofrer consequência. Não podemos achar que nós somos aquelas pessoas especiais, mais importantes do que Judas, do que Saul, do que Esaú, do que Acã, do que Geazi, do que Ananias e Safira, do que Faraó, do que Coré, do que Datã e Abiú, do que Nadab e Abiú, digo, do que a mulher de Ló. Todos esses certamente se achavam como vocês. Nenhum deles
imaginava que era o último dia, que era a última oportunidade, que ali seria o fim. E assim o foi. Foi assim com Judas. Pior ainda, irmãos, do que o arrependimento tardio, é o pecado contra a luz do Evangelho, não é? Pessoas que estão envolvidas nos meios de graça, e então ouvem constantemente o Evangelho e pecam, e vivem uma vida de pecado, de vícios, de carnalidade. Nós não temos noção da gravidade desse tipo de pecado. Os puritanos chamavam esse pecado do pecado deliberado. O crente, normalmente, ele não comete pecados deliberados. Ele comete pecados acidentais, os puritanos chamavam. São pessoas que vivem com sinceridade diante de Deus, mas são pecadores, então caem. Mas caem por acidente, caem lutando, caem resistindo muitas vezes, caem com sofrimento. Mas o pecado deliberado é diferente. O pecado deliberado é aquele pecado que você sabe que ele é pecado, que você não fez pela primeira vez, que você está muito bem martelado na sua mente os perigos, as consequências, a malignidade daquilo. Mas ainda assim, não uma nem duas vezes, mas constantemente, você deliberadamente escolhe viver nesse pecado. É a sua prática. Esse é um pecado terrível, mais do que os outros. E é um pecado que muitas vezes é sem volta. Sem volta. Não é essa a realidade daqui? Os irmãos mais antigos sabem. Quantos já saíram dentre nós por causa de pecados dessa natureza? Quantos, até oficiais muitas vezes, na igreja, acostumados a ouvir da pregação mais pura do Evangelho, e ainda assim optaram por caminhos tortuosos de maneira deliberada e nunca conseguiram voltar atrás. Interessante que as pessoas geralmente que fazem isso sempre tentam se consertar de alguma forma, e geralmente não na igreja. Geralmente, vamos mudar de igreja, o problema é a igreja, a outra resolve. Ou então eu vou ficar lá na minha casa, vou continuar lendo a Bíblia de vez em quando, e quem sabe um dia, do nada, vai cair do céu arrependimento, eu vou me arrepender e vai estar tudo certo. Geralmente eles têm esse tipo de costume, essa tendência. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que não vão para outra igreja coisa nenhuma. Ou então vão e fazem as mesmas coisas na outra igreja. E que não vão ler Bíblia coisa nenhuma. Mas que vão largando cada vez mais e mais. E se afundando cada vez mais e mais no pecado. Até o ponto que essas pessoas são irreconhecíveis. E quando você vê na rua, você nem mais reconhece quem é. Fulano. Diácono, presbítero da igreja. Fulano. Estava aqui entre nós. Isso é muito comum, infelizmente. E por que você se acha especial? Por que você acha que pode brincar com o pecado e escapar ileso disto? Por que você acha que isso não pode acontecer com você? Amados, o pecado tem sérias consequências. O desespero de Judas foi tamanho que ele tirou a própria vida. Ele achou, equivocadamente, que ele teria mais sossego, não vivendo, tamanho era o sofrimento que ele tinha nesta vida. Ele buscou o caminho, entre aspas, mais fácil, que porém não é. E certamente hoje está no inferno, sofrendo muito mais do que sofria aqui. Oh, irmãos, esses dois exemplos têm lições tão preciosas para nós. Eu gostaria de concluir com algumas aplicações, então.
A primeira delas é que eu gostaria que cada crente aqui presente pudesse ter firme em sua consciência de que qualquer um de nós pode cair nesses pecados. De que isso pode acontecer com qualquer um. E que talvez o primeiro passo para que não aconteça é exatamente ter esse entendimento. Não achar que não, comigo não. Eu sou especial, eu sou diferente. Vou brincar com o pecado, não vai acontecer nada. Mas levar a sério a vida cristã. Levar a sério a luta contra o pecado. Buscar firmemente uma comunhão com Deus, uma vida de consagração diante de Deus, sabendo que a carne é fraca. Que por isso precisamos nos fortalecer espiritualmente. Sabendo que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E assim viver humildemente, andando com o Senhor, o nosso Deus. Segunda aplicação é você entender que não é somente que isso possa acontecer com você um dia. Digo especificamente agora com relação a trair o Senhor Jesus Cristo, negar a fé. Mas que isso já acontece. Na verdade, não é preciso ninguém explicitamente, com seus lábios, dizer: eu nego a Cristo, para o negar. Todo pecado que nós cometemos, por natureza, já é um ato de traição contra o Senhor Jesus Cristo. Vocês que não são crentes ainda, foi Deus que os fez. Deus nos criou a todos e nos deu inúmeros benefícios nesse mundo. Não somente o ar que respiramos, mas os nossos alimentos, a nossa saúde, tudo que há de bom, nós devemos a Ele. E é uma traição terrível, então, pegar esta vida preciosa que Deus nos deu e viver uma vida contra Ele. Viver uma vida de rebeldia a Ele. Viver uma vida de rebelião. É isso que é o pecado. O pecado nada mais é do que o homem, criatura de Deus, se voltar, juntando mãos com Satanás e declarando guerra contra Deus. O homem é o traidor que se aliou a Satanás na sua rebelião contra Deus. Mas até mesmo nós, crentes, temos, na verdade, principalmente nós, crentes, somos ainda mais culpados desse pecado, não é? Porque não somos simplesmente alvos da criação, mas da redenção, não é? Temos privilégios maiores. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo por nós. E Ele se humilhou por nós. E Ele morreu na cruz por nós. E padeceu tudo que padeceu em nosso lugar. Que traição terrível então é. Tendo este conhecimento, professando servi-lo e confiar nele, viver então uma vida de pecado. Você poderia imaginar, ou melhor, uma boa ilustração, é você pensar que cada pecado que você comete hoje é um punhal que você está ali enfiando no Cristo crucificado. Cada pecado que você comete na sua vida cristã é mais um, podemos assim dizer, né, de maneira ilustrativa, acrescentado ao fardo do Senhor Jesus na cruz. Mais um punhal, mais um espinho na coroa, mais uma bofetada, mais uma gota no cálice da ira de Deus. Que traição terrível. Pior ainda é pensar os privilégios que temos ainda agora, ouvindo o Evangelho, sendo convocados ao arrependimento e à fé, participantes do Espírito Santo, desfrutando das promessas, da comunhão, da esperança, da vida eterna. Então vivemos em pecado. Somos traidores piores do que Judas e Pedro. Mas, meus irmãos, há esperança.
é que há perdão até para traidores como nós. O apóstolo Pedro é um exemplo disso, não é? O texto diz que ele se arrependeu, chorou amargamente. E ele encontrou o perdão. Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Um momento interessante do relato bíblico está no Evangelho segundo João. Não é? O Evangelho segundo João relata o episódio onde Jesus se encontra com Pedro após eles comerem uma refeição no lar. E é interessante, Pedro, depois de tanto sofrimento, rever o Senhor Jesus Cristo, tão alegre por ver a sua ressurreição, que está vivo, de que ele de fato era o Messias, de que ele salvou pecadores. E então Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que eles? É interessante, não é? É interessante que Pedro não mostra o mesmo ímpeto que ele tinha anteriormente. A resposta dele é: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes, Senhor, humildemente digo que eu te amo. Ainda que eu seja esse traidor, ainda que eu seja esse pecador miserável que negou o Senhor, sabes que eu te amo. E talvez muitos de nós, se estivéssemos vivenciando uma situação dessa, faríamos o quê? Jogaríamos na cara, não é? Você me ama, Pedro? Você que me negou 3 vezes, mesmo eu avisando que isso ia acontecer? Diante de criados, diante de pessoas que não lhe ofereceriam risco nenhum à sua vida, no momento que eu mais precisei de você, você me ama. Mas Jesus não diz isso e nem faz isso. Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus diz: eu sei que você me ama. E é exatamente por isso que eu vou lhe dar um dever, para você demonstrar ainda mais esse amor, e para você aperfeiçoar esse amor por mim, e prová-lo. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Meus irmãos, Pedro não foi somente perdoado, mas o Senhor Jesus Cristo, inclusive, lhe designou um ministério pastoral, por assim dizer. Mandou ele apacentar o seu rebanho, lhe confiou aquilo que lhe era mais precioso: o seu rebanho. Que interessante, não é? Há perdão para traidores, como Pedro. Perdão de verdade. Perdão suficiente. Perdão transformador. Não o perdão que muitas vezes estamos acostumados a dar e receber, de jogar na cara, incompleto, amargo. Mas o perdão perfeito do Senhor Jesus Cristo, que quando perdoa, joga o pecado nas profundezas do mar. E se há esperança para Pedro, há esperança para nós, não é? Que nós venhamos então nos lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo, sinceramente amando a Ele, vivendo para Ele, confiando na sua graça, mas entendendo que precisamos vigiar, ser cautelosos e sérios na nossa luta contra o pecado, que com o pecado e com Deus não se brinca. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar.